Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos trocar ideia sobre o Vasco da Gama. Antes vou pedir aquela moral, deixa o joinha, deixa o like, que é importante para o canal ser indicado no YouTube, se inscreve no canal e segue o @Vascaíno do Cerrado lá no Instagram. Bom, vou começar aqui as notícias a respeito do Vasco, atualizando a contratação do atacante Juan Seco, né? O Vasco vai pagar 500 mil pelo empréstimo do jogador, vai pagar o Santos esses 500 mil, né? E ele vem com o passe fixado no valor de 1,5 milhões de dólares por 80% de seus direitos federativos. Então tá aí divulgado os valores da negociação entre Vasco e Santos pelo empréstimo do jovem aí, Juan Seco, que deve estar chegando ao Rio de Janeiro amanhã, né? Informações dizem que, ou trata que ele deve estar chegando para os exames e assinar na quinta-feira. Vamos aguardar aí para ver se realmente ele pinta em São Januário ou no CT amanhã. A SAF do Vasco pode romper com a Liga, a Libra, né? A Liga do Futebol Brasileiro, aquela que tem os 18 clubes, os 18 maiores clubes aí do Brasil, né? Há uma informação que saiu lá do jornalista, pesquisador, o Irlan Simões, é um cara que entende de gestão de futebol, fala muito sobre SAF e que diz, ele falou a um amigo no Twitter, né? Ele publicou uma mensagem dizendo que ouviu rumores de que a SAF do Vasco parece que vai romper com uma Libra e pode aderir ao grupo lá do Forte Futebol, né? Inclusive nessa mensagem ele fala que a entrada do Vasco na Libra foi feita ainda como clube associativo e não uma decisão do clube como SAF, né? Do Vasco como SAF. E uma das coisas que eu acho que pode ter feito a 777 mudar de opinião com relação à Libra é justamente a divisão de cota que divulgaram aí com o Vasco num bloco intermediário depois de Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo. Então acho que isso não deve ter agradado o bloco. O grupo do Forte Futebol, eles propõem uma distribuição mais igual, e aí é por isso que tá lá o Fluminense, o Atlético Mineiro, tá o Fortaleza, tá o Atlético Paranaense, e agora pode ser que o Vasco entre também no grupo do Forte Futebol. Lembrar que aqueles valores propostos aí para a Liga, aqueles milhões, eles só vão ser pagos se os dois grupos entrarem no consenso. Se não entrar, o valor vai ser menor, beleza? Então tá aí uma informação importante sobre a Libra, a liga que vai sair do futebol brasileiro. A negociação do Vasco com o Santos pelo atacante Lucas Braga não andou por causa de desacordo financeiro, né? O Santos pediu mais de 20 milhões no jogador, né? E queria 50% dessa grana no ato da compra, ainda aceitava parcelar os outros 50% do valor. E aquela história que eu trouxe aqui, de que o Odair Helmas achava estranho, né? Um técnico se meter em negociação de jogador, ela é real. Foi uma entrevista que ele deu, né? E ele falou que para chegar lá no Santos e tirar jogador, tem que pagar o que o Santos está pedindo. Porque quando eles vão ao mercado contratar jogador, os clubes pedem 5, 10, 15 milhões e não tem conversa. E ele falou que no Santos vai ser da mesma forma. Quer levar? Paga e leva. Pode deixar ele aí. Pode deixar ele aí. Eu sou bem crítico, mas nessa aí eu tô com a 777. Eu não vou pagar, né, 20 milhões de reais num jogador que nem o Santos tá usando ele como titular. Pode deixar ele aí. Tá vindo já um emprestado, um custo menor, o Vasco vai pagar os salários, então tá bom, pode deixar o outro aí. Agora, para terminar esse vídeo, né, eu vou trazer uma reflexão pra galera que gosta aqui do canal Vascaíno do Cerrado, usando o Bragantino. O Bragantino tava vencendo o Cruzeiro agora, um amistoso, tinha metido 2-0, o Cruzeiro fez 2-1 com um gol do Matheus Vital, né, tá 2-1, não sei como é que tá a partida agora, enfim. Quando falaram em SAF, modelo de gestão no Vasco, usaram muito ou se espelharam muito no exemplo do Bragantino, né? Tanto é que trouxeram o técnico Maurício Barbieri. E quando trouxeram, falaram muito, né, no trabalho dele feito no Bragantino. Eu vi um executivo da SAF do Vasco em entrevista ao GE também falar ou se espelhar, dizer que era um exemplo o modelo de SAF do Bragantino.
E muitos falaram que não tem nada a ver a SAF do Vasco com o Bragantino, e nas contratações você vai vendo que é exatamente a mesma coisa, né? Você não vai trazer grandes contratações, isso a gente tem falado aqui ao longo da semana. Então vou trazer aqui duas coisas que aconteceram no Bragantino para a gente fazer uma reflexão e ver se esse é o caminho que você acha que o Vasco deve tomar, né? O Bragantino, quando estava disputando ali Campeonato Brasileiro nas cabeças, e foi a final da Sul-Americana, no meio de uma temporada, ele vendeu o seu melhor jogador quando pintou uma possibilidade, uma oferta, como é que eu falo? Uma oportunidade de negócio. Né? Ele vendeu o Claudinho sem nem pensar, e o Bragantino, além de não brigar mais pelo Brasileiro, quase ficou de fora da Libertadores e perdeu a Copa Sul-Americana. É claro, perdeu o seu melhor jogador. Agora, esse ano, a mesma coisa acontecendo de uma maneira diferente, né? O Bragantino foi eliminado da Copa do Brasil, para o Ipiranga. Foi o Ipiranga que eliminou o Bragantino? Acho que foi. E eliminado também no Campeonato Paulista, com aquela falha do goleiro lá, que empatou, foi para os pênaltis e acabaram perdendo. Um prejuízo, e um clube gerido como empresa precisa correr atrás do prejuízo, né? Repor essa grana, que a ideia do Bragantino era avançar em fase na Copa do Brasil, era a premiação do Campeonato Paulista. Como não veio, tiveram que tomar uma atitude, né, para poder compensar financeiramente essas perdas. E o que eles fizeram? Estão em negociações avançadas com o Palmeiras, a venda do jogador Arthur, se eu não me engano, cerca de 7 milhões de euros, acho que é isso, 7 milhões de euros, uma coisa assim. Então o Palmeiras fez a oferta e parece que tá tudo certo. Eu vi na ESPN hoje que tá tudo certo para o Arthur ir jogar no Palmeiras. Então você vê o que o Bragantino fez com relação ao melhor jogador, que era o Claudinho, e agora o que o Bragantino fez com relação ao seu melhor jogador na temporada, que é o Arthur, indo para um rival regional, né? Não tá indo para o exterior, não tá indo para um rival regional, tá indo para o Palmeiras, mostrando como é que é a cabeça, a mente de um clube que funciona como empresa. Porque se fosse associação, jamais, depois de ser eliminado de uma Copa do Brasil e de um campeonato estadual, o clube ia vender o seu melhor jogador. A ideia e a pressão era para que o clube se reforçasse, contratasse mais jogadores para não passar a perrengue ou para não ter dificuldades no Campeonato Brasileiro. Então ele foi na contramão, ele foi atrás da compensação financeira e não atrás de um reparo no time para uma compensação esportiva e o time entrar visando uma melhor competição no Campeonato Brasileiro. Então eu fico preocupado com isso, entendeu? Eu entendo o torcedor que vem aqui e fala, olha, mas estava pior com o time que a gente estava contratando, o Ribamar, né, Léo Jabá. Então, Salgado, apesar do Salgado ter derrubado o Vasco de propósito com o senhor Adriano Mendes, e a gente já trouxe isso aqui, né, provas, inclusive do presidente, ex-presidente do Vasco, falando que o vice-presidente de finanças do Jorge Salgado, que trabalhava com o Campelo, né, na controladoria de finanças lá do clube, né, o Adriano Mendes, ele queria o Vasco na segunda divisão, foi um projeto, foi um plano para o Vasco ser vendido. Então, beleza, eu entendo o torcedor que chega aqui e fala, mas tá melhor do que estava antes, pelo menos tá pagando salário, pelo menos não tem penhora. Se o Vasco volta para a primeira divisão e a dívida, porque muita gente fala assim, pô, você critica, mas e aí, qual que seria a solução? A solução era voltar para a primeira divisão. A gente voltou com um time muito meia boca, né? Era voltar para a primeira divisão, não deveria ter caído, né? Caiu de propósito, como eu falei. Voltar a pegar a cota de TV a mais de 100 milhões, a venda do Andrei Santos, mas ia vender barato, enfim, você ia ter uma grana, mas a dívida do Vasco, ela estava no regime centralizado, ela já estava equalizada. Aí você precisa de gestores com competência para trazer dinheiro novo e pagar ali as penhoras, fazer acordo com os jogadores. Esse seria um caminho. É claro que aí seria hipocrisia da minha parte, né, dizer aqui que, olha, não, mas isso ia acontecer no Vasco com certeza, né? A gente teria que apostar mais uma vez no modelo associativo com o presidente, né? Eu sei que o torcedor está desgastado, cansado de política e sacanagem dentro do clube, por isso que eu entendo perfeitamente aquele que preferiu que o Vasco fosse vendido. Mas eu tenho as minhas ressalvas com relação a essas diretrizes aí, entendeu? O Bragantino
mostra para o Vasco ou para o vascaíno a realidade que a gente vem mostrando aqui o tempo todinho, né? O Vasco como empresa vai visar lucro, vai visar sempre a questão financeira e não a questão desportiva ou brigar por título. A gente pode ter sim um time pagando salário, um time aí disputando Sul-Americana, um time de meio de tabela, um time que não vai conseguir disputar títulos importantes ou de impacto ou de peso, mas que vai ter uma situação melhor do que a gente via vivendo nos anos passados. Isso porque eu não sei o que colocaram no tal dos contratos que fizeram ali, as escuras e que ninguém pôde ver, né? Só o médio e longo prazo para dizer pra gente se isso foi uma boa ou se foi ruim. O que nos resta é torcer para dar certo, o que nos resta é cobrar por contratações, até para ver se muda a mentalidade dessas pessoas que compraram o Vasco, entenderem o tamanho do Vasco, que se eles trouxerem duas grandes contratações, elas se pagam com sócio, elas se pagam com torcedores indo no estádio, elas se pagam com melhor colocação em campeonatos, elas se pagam porque você passa a valorizar os ativos. Então a gente não está aqui torcendo contra, né? A gente está aqui torcendo para que eles mudem essa mentalidade e pensem que dá para sim pensar como empresa, dá para pensar na grana, né, nas finanças, mas dá para pensar também em um time mais forte, porque aliado a esse time forte vai vir também o retorno financeiro, tá bom? Curte o vídeo, compartilha, desejar para você uma noite abençoada, grande abraço e com Deus, saudações vascaínas.